Meus irmãos, que alegria poder reencontrar vocês, pessoas com quem a gente já tem uma proximidade maior também. E eu quero, antes de expor as Escrituras, dar uma primeira palavra de gratidão. Nós sabemos que os irmãos têm intercedido por nós, nós temos passado um momento de tratamento e a gente tem visto o Senhor dia a dia restaurando e nos fortalecendo para o trabalho e confirmando no nosso coração a sua vontade, ministrando paz para que a gente sempre espere nas providências do Senhor. Então eu queria expressar minha gratidão, ao mesmo tempo um pouco de ansiedade. Preciso reconhecer isso, porque nós temos passado por lutas particulares, né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, que nós, ministros, devemos tomar cuidado para não sermos desqualificados. Eu peço que você coloque mais uma vez a nossa vida diante de Deus, para que nesse momento o Senhor nos fale e nos use como instrumentos, como instrumento nas suas mãos, para que a palavra dele seja pregada de forma eficaz e possa, no poder do Espírito Santo, impactar as nossas vidas. Queria orar com os irmãos. Bondoso Deus, quanto amor o Senhor tem dispensado sobre a minha vida em particular, a minha família, através de muitos irmãos desta igreja, nós temos sido abraçados e fortalecidos na jornada. Somos gratos pelo Teu amor, Tua bondade, que tem nos curado dia a dia, que tem nos sustentado, tem nos fortalecido na jornada. Como é bom, Pai, saber que o Senhor é quem cuida de nós, de todo o povo do Senhor. Obrigado porque esse cuidado tem se manifestado, em especial sobre minha família, minha vida, Pai, através também desta igreja, através desta oportunidade, quando nós podemos compartilhar desse momento de culto, de adoração, de aprendizado da Tua palavra. E assim seja, ó Deus, o Teu falar, para a glória do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, eu quero lembrar que hoje, acho que a maioria dos pastores estão em conflito, né? Será que eu prego sobre a reforma? Será que eu prego sobre o momento que nós temos vivido, né? Qual é a abordagem? Então esse conflito se fez presente até alguns momentos. E eu me lembrei que em momentos muito decisivos da minha história, da minha vida e da história de muitos dos meus conhecidos e da história dos muitos servos de Deus ao longo da história, esse texto tem sido citado e estudado e tem sido um instrumento de edificação de muitas vidas. E eu convido você para abrirmos juntos Isaías capítulo 6. Mesmo assentados, nós vamos ler esta passagem. A palavra de Deus nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Até o verso de número 10. Meu pai faleceu com 98 anos de idade no início desse ano. Ele teve 6 filhos e, não me lembro a totalidade, mas uma penca de netos e bisnetos, né? E por mais de 50 anos foi presbítero da igreja presbiteriana. E um homem exemplar para toda a família. E quando o meu pai descansou no Senhor, o meu irmão estava junto com ele, e ele descreve que no momento em que ele sentiu que era o momento, ele disse uma única palavra, ele disse: Jesus. Foi a única palavra que ele disse nesse momento. Então, a morte do nosso pai foi para nós uma perda muito grande. Ao mesmo tempo que nós somos gratos por toda a herança que nós recebemos dele, nós pudemos sentir esse momento como que um referencial fosse tirado de nós. Já lidamos com isso e, como sempre, Deus tem nos dado a graça. Eu creio que esse texto de Isaías nos mostra uma situação similar, porém drástica, que aconteceu no 8º século antes de Cristo, quando Uzias era rei. Nesse contexto, o profeta Isaías era a boca de Deus, desde Amazias, o pai de Uzias, e Isaías, então, é o autor deste registro, que ele nos deixa de forma tão extraordinária, que é a profecia de Isaías. Existe uma heresia que não é pouco conhecida, de que vários Isaías teria escrito o livro de Isaías. Mas é importante o estudo do capítulo 6, porque a gente percebe que o livro do profeta Isaías, ele começa exatamente aqui no capítulo 6. Não sei se você já percebeu isso. E se você for pesquisar com os exegetas e os estudiosos mais reconhecidos, você verá que o capítulo 1 de Isaías, até o final do capítulo 5, é um resumo
de tudo que será tratado do capítulo 6 até o final do livro da profecia de Isaías. Portanto, o capítulo 6 é que está realmente iniciando de forma mais detalhada e mais abrangente a mensagem deste profeta ao povo. E olha que a importância do rei Uzias naquele contexto, porque o livro de Isaías, um dos livros que nós consideramos mais abrangentes das Escrituras, ele vai começar com essa referência, no ano da morte do rei Uzias. Como que isso foi determinante para aquela nação? E se a gente vai olhar um pouquinho a história de Uzias, filho de Amazias, né? O seu pai tinha sido assassinado quando Uzias foi colocado no trono aos 16 anos de idade. E sabe por quantos anos ele foi o rei de Judá? 52 anos. Imagine se nós tivéssemos um governo com 52 anos, e ao final desses 52 anos, o povo dissesse: e agora? O que vai ser de nós? Impressionante. Uzias, ele foi um instrumento de consolidação da nação de Judá, foi um rei muito sábio, foi ele que levou Judá a vencer os edomitas, por exemplo, construiu portos, ele abriu o comércio da nação, ele foi vitorioso contra as tribos árabes, contra os filisteus, contra os amonitas, de forma que as nações vizinhas vinham até Uzias para prestar-lhe honra, para trazer-lhe presentes. E em Jerusalém, ele fortaleceu a cidade, construindo muralhas e construindo poderosas armas de guerra, possuindo um exército de mais de 300 mil homens, dos mais capazes e dos mais poderosos. Era um homem temido, amado, respeitado. Abriu poços, reestruturou a agricultura do povo, plantou vinhas, cultivou campos, edificou várias torres pelo reino, para que guardas pudessem proteger as manadas e os rebanhos contra feras ou contra pessoas mal intencionadas. E através de Isaías, através também de Zacarias, Uzias agia sempre agradando o coração de Deus. Não é à toa que aquela nação se viu perdida. Não é à toa que a morte e o ano da morte do rei Uzias foi algo tão determinante e tão impactante para a vida do povo. A gente não pode esquecer que Uzias, ele teve um momento de fragilidade, já bem mais idoso, né? Ele deixou a soberba entrar no seu coração, ele recebeu uma disciplina por causa desse orgulho, né? Num dia que o sacerdote estava ausente, ele achou que tinha o direito de ir lá e acender o incenso, serviço que era exclusivo do sacerdote, desobedecendo assim a Deus, os profetas, e ele é ferido, disciplinado por Deus com uma doença grave, a lepra. Então ele precisou se afastar, ficar isolado, e Jotão assumiu o reino em seu lugar, seu filho. Mas mesmo assim, Uzias era quem articulava o reino. Uzias é quem dava as direções para que Jotão pudesse governar o povo. Então, a morte de Uzias, ainda que Jotão já estivesse no trono, a morte de Uzias foi algo drástico para a nação e para o povo de Judá e de Jerusalém. Ele é tão importante que é dessa forma que o livro de Isaías vai começar no capítulo de número 6. Todavia, o foco de Isaías
nesse momento, é mostrar ao povo algo muito especial. E por isso, Isaías vai compartilhar aqui a visão que ele teve do trono de Deus. Eu queria, nesta noite, olhar para esta visão e trazer 3 conclusões para nós refletirmos, também sobre o momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Eu sei que nós sabemos que é errado, irmãos. Se você perguntar para qualquer um de nós aqui, qualquer pessoa vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer assim: Deus está no controle, o homem nada pode fazer. Nós sabemos falar muito bem, mas na prática a gente fica mordendo os lábios, a gente fica ansioso, a gente fica estranho, e parece que na prática a gente tem um pouco desse sentimento de Judá. E agora? Então, eu quero que você e eu possamos aprender e guardar esta palavra no nosso coração e assim sermos edificados. Primeira coisa que essa visão do trono de Deus nos mostra é o governo terreno de Deus. A gente pensa muito em Deus, né, e a gente cantou aqui uma bela música que pensa no Deus Yahvé, ou Jeová, que é o Deus da aliança, o Deus da criação, o Deus Todo-Poderoso. Mas aqui, no capítulo 6, não é Yahvé que Isaías registra, é outro nome que é dado a Deus, que é o nome Adonai. E o nome Adonai, ele não era um nome usado exclusivamente para divindades. O nome Adonai também era usado para imperadores, pessoas de proeminência na sociedade, que eram reconhecidos como senhores. E Adonai, portanto, significa Senhor. Mas nós não podemos confundir, porque Isaías não está apenas se referindo a Yahvé, o Deus que ama o povo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez um pacto com o seu povo. Isaías usa o termo Adonai, porque Isaías quer dizer que o trono onde Uzias estava sentado, aquele trono, ele pertence ao Senhor também. Não é o trono transcendente, é o trono terreno. É o Senhor que rege as nações. É o Senhor que rege os governos. É o Adonai que está atento para o que está acontecendo lá dentro da sua família, dentro do seu coração. E Ele está atento às nossas realidades, todas elas. Esse Senhor Adonai, Ele faz nascer o sol todos os dias. Ele é Senhor dos animais, dos pássaros. Ele faz desabrochar o lírio. Ele é quem faz com que um pássaro possa alçar o seu voo. Ele é o Deus que governa aqui e agora, e nada lhe foge à luz dos olhos. Como é importante para aquela nação naquele momento ouvir isso aqui. Isaías, de certa forma, está dizendo isso. Ele está dizendo que absurdo. Vocês pensarem que Uzias é quem cuidou de vocês até aqui? Por acaso não foi eu que fiz Uzias? Por acaso não foi eu que lhe dei o discernimento de que ele precisava? Por acaso não foi eu que lhe enviei o profeta Zacarias e Isaías? Por acaso não fui eu, o Senhor, que o constituí rei? E que o guardei? E que lhe dei toda a sabedoria? Por acaso não sou eu? Que coisa maravilhosa, irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é imanente,
Ele não é só um Deus transcendente, Ele é imanente, Ele está conosco. Ele conhece todos os esqueletinhos que a gente tem lá guardado dentro do armário, Ele conhece, Ele faz parte da nossa vida. Ele conhece o nosso pensamento, os nossos sonhos. Porque Ele não é o Deus que está lá, Ele é o Deus que está aqui. Ele está no governo. Nós ficamos esquecidos desta verdade muitas vezes, pensando que Deus se atrasa na sua agenda, ou adianta em alguma coisa na sua agenda, ou comete algum equívoco nos seus projetos. Será que Deus é assim? Não, não. Deus é santo, santo, santo. Ele é a perfeição da perfeição. Ele tem falado comigo há alguns dias, quando o apóstolo Paulo passou tribulações, pedindo a Deus que, se possível, pudesse ter um espinho na carne afastado. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Não esquece disso. Eu estou cuidando de você. Se aquieta aí com o seu espinho. Deixa eu completar a obra. Sabe, irmãos, aquela dor, aquela doença, aquele medo, aquela ansiedade em relação ao curso, ao trabalho, ao emprego, à cirurgia, à aposentadoria, à educação dos filhos, e isso e aquilo. Deus não é o Deus que está lá apenas, Ele está aqui conosco. Ele é Adonai, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu vi o Senhor, é Adonai, Adonai. Eu vi o Senhor. Isaías, ele vê algo extraordinário aqui, ainda nesse primeiro ponto. Porque a palavra Senhor, ela não apenas se refere também ao Deus que está conosco e faz o governo real que nos cerca, mas todas as vezes que aparece a palavra Senhor com letras maiúsculas, não é só uma referência ao senhorio de Deus, mas ele está se referindo também ao seu Filho Jesus. E aqui, nós não podemos ter medo de afirmar que nessa visão, o Deus que Isaías viu é o Deus Filho, é o Senhor Jesus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa é a conclusão mais correta a qual nós podemos chegar nesse texto, que a expressão máxima desse governo e dessa providência de Deus é a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É por meio dele e para ele que são todas as coisas. E é a ele a glória eternamente. Jesus, o nosso Senhor, o Deus encarnado, é maravilhoso e confortante saber que nós temos um Senhor que, à semelhança de nós, sentiu dores, chorou, foi perseguido, caluniado, maltratado, razão pela qual Ele pode compadecer-se também de nós. Que nós possamos, irmãos, falar como Isaías nesta noite. Eu vi o Senhor
assentado sobre um alto e sublime trono. Você pode repetir comigo essa parte do versículo? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando aquela dúvida surge, aquele problema, aquela luta, aquela aflição, lembra disso. Há um Senhor. Não é Uzias que está assentado no trono, e nenhum outro. É o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas o texto também, ao descrever essa visão, nos traz para uma segunda conclusão. Porque Isaías descreve que serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 os pés, e com 2 voavam, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. O que a palavra santo nos lembra, né? A gente aprende isso desde pequenininho na escola dominical. Santo significa o quê? Separado, né? Mas nesse contexto, se aplica de que forma? Se aplica ao fato de que nós somos muito limitados, frágeis na forma de enxergar a realidade. Mas Deus está separado dessa condição, de forma que Ele tem uma visão perfeita, completa, pura, de tudo que acontece. Ele está separado de qualquer sombra ou margem de erro. Nós somos fadados a falhas, mas Deus não, Ele está separado dessa condição limitada. Ele é poderoso, como diz as Escrituras, e Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E a palavra, esse superlativo de santidade, que é o que a gente encontra aqui nessas 3 expressões, santo, 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 que quer dizer santíssimo, é uma expressão que indica a sabedoria e a perfeição em todas as coisas que Deus faz. Mais uma vez eu cito o nosso apóstolo Paulo: Senhor, será que não dá para eu me ver livre desse espinho, de algo que me atormenta há tanto e há tanto tempo? Eu fico imaginando se fosse eu no lugar de Paulo, ou muitos de nós, se nós não diríamos assim: Senhor, me ajuda aí que o diabo colocou um espinho aqui, me livra, me liberta. A gente tem essa mania, né, de negar que Deus pode permitir o espinho e dar o espinho às vezes. E a nossa dificuldade é entender que quando Ele faz isso, Ele está agindo perfeitamente, com santidade total, e Ele sabe o que faz. Não há erro nele, não há limitação em Deus. Ele sabe o que faz. O Salmo de número 126 mostra a alegria do povo, né? Quando o povo cantava o Salmo 126, eles estavam se lembrando de quando o povo havia voltado do cativeiro da Babilônia. Por isso que o Salmo começa assim, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa boca também se encheu de júbilo, de maneira que as nações olhavam e diziam o quê? Oh, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E aí o salmista usa aquela expressão poética dizendo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está lembrado desse salmo? E eu pergunto para você nesta noite: você já parou para pensar
por que que o salmista está tão feliz? E o que que ele está dizendo aqui quando ele fala, grandes coisas o Senhor fez por nós? Ele está se referindo a quê? Essa é a minha pergunta, nesse ponto. Já parou para pensar? A que ele está se referindo? No Salmo 126, quando ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. Pense um pouquinho. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós somos tentados a lembrar da libertação do cativeiro. Oh, grandes coisas fez o Senhor por nós. Levantou lá um ímpio, Ciro, que permitiu que Esdras e Neemias viesse e houvesse a reconstrução dos muros, e houvesse a reconstrução do templo. Oh, que coisa maravilhosa! A gente pensa isso, mas não é só isso. Grandes coisas inclui também aquilo que Jeremias fala no capítulo 25. Quando Jeremias fala assim, vocês vão para o cativeiro. Lá vocês serão agulhados. E lá vocês vão ficar 70 anos. E não adianta reclamar, porque serão 70 anos. Eu, o Senhor, faço isso. Que coisa extraordinária, né? A gente tem esse péssimo hábito de esquecer que Deus nos leva para os cativeiros. Mas Ele faz isso de forma santa, perfeita, no tempo certo, na agenda dEle, não é o plano B, não é uma forma que o toma de surpresa, não, Ele é santo, santo e santo. Por que você e eu duvidamos disso quando passamos por uma enfermidade, quando passamos por uma tribulação, ou quando passamos por uma turbulência política, ou quando passamos por uma falência na empresa, ou quando passamos por um conflito, seja ele de que nível for? Porque nós insistimos em duvidar de que o nosso Deus é santo, santo e santo. Diante daquela visão, o povo fica apavorado. Uzias, o nosso queridinho, morreu. Ele era tão bom. Quem é que estabelece reis? Quem é que tira os reis do trono? Não duvida disso. E eu estou falando aqui agora, até agora eu não sei o resultado da eleição. Eu fiz questão de não saber, para poder falar com mais isenção. Mas veja bem o que eu quero dizer. Numa época de tantos jingles, dancinhas, nós temos que reafirmar, Jesus Cristo será sempre a minha canção. Louvarei o seu nome em todo tempo. Não importa como você veio, a sua expectativa, o grau de ansiedade que envolveu você nesse dia. Vá para a sua casa em paz. Deus está no trono. Durma tranquilo. Ele não se atrasa na sua agenda. Ele não é falho. Ele não é limitado. E se você não percebe isso, dobre o seu joelho e diga: Senhor, perdão, quebranta o meu coração. Porque eu não sou o crente que eu pensava que era, não. Um crente que duvida de que o Senhor é santo, 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 e sabe o que faz. Por isso que Isaías, quando tem essa visão no verso 5 e 6, né? Isaías fala assim: então disse eu, o quê? Ai de mim, estou perdido. A gente é meio diferente, né, de Isaías,
nesse contexto, né? Porque a gente costuma estufar o peito e fazer como aquele fariseu no templo, lá na parábola de Jesus, que ele orava de si para si mesmo, né? Dizendo assim: ó Pai, eu não sou como aquele publicano ali, pecador, eu tenho feito tantas coisas boas, né, Pai? Eu sei que é por isso que o Senhor vai me abençoar. Talvez a gente tenha que aprender com Isaías mesmo, como quem diz: ai de mim, eu estou no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também sou impuro. Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe qual é a percepção que Isaías tem aqui? É da sua miséria. Agora, a sua miséria só é verificada quando ele está diante do Santo, Santo, Santo. Porque você só vai perceber quem você é quando você estiver na luz. E eu quero encerrar esse segundo ponto dizendo isso. Nós precisamos nos aproximar com a nossa alma, com o nosso coração daquele que é santo, santo, santo. E dessa forma perceber como é que eu sou frágil para suportar um espinho na carne, seja ele qual for. Como eu sou frágil às vezes para dar um conselho para alguém. Como eu sou frágil em fazer algo que eu sei que é errado. E é importante nós percebermos esta miséria em nós. Porque, voltando em Paulo, essa é a lição que Paulo aprende. Paulo fala assim: ah, como é bom ficar na graça do Senhor. E sabe o que Paulo vai dizer? Ele vai falar assim: o espinho me mostrou que eu sou fraco, mas isso me fez entender que o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Você precisa dar o grito: ai de mim, ao invés de estufar o peito. É o grito: ai de mim. É aí que a força vai surgir, a força de Deus. É disso que a nação precisa. A nação precisa disso, de um ai de mim. É disso que a igreja precisa. A igreja não precisa de música refinada, nem de templos novos, nem de igreja lotada. Ela precisa de um sentimento de ai de mim. Quando a gente vê a carta de Jesus à igreja de Laodiceia, João faz esse registro. João fala assim: olha, o problema não é que vocês são pobres, cegos e nus. Jesus fala: o problema é que vocês não sabem que são cegos, pobres e nus. O problema é esse. Não saber, é viver nas escuras. Mas na medida que eu me aproximo daquele que é santo, 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 em total reverência e humilhação, eu vou contemplar pela luz daquele que é santo todas as minhas fragilidades. E agora eu posso entender finalmente o que é graça. Porque eu olho para mim e eu percebo, assim como Paulo, a tua graça, de fato, me basta. Mas eu quero encerrar percebendo aqui algo que aconteceu de forma particular com Isaías. Quando ele percebeu o santo, 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 ele se viu pecador. Mas uma pergunta está no ar. Eu entendo que Deus está no trono, mas Uzias morreu. Qual vai ser a medida que Deus vai usar? Qual vai ser o recurso que Deus vai usar dessa vez? Jotão? E aí o próprio Deus trata com Isaías e Isaías com o povo. Porque Deus pergunta assim: quem é que vai por mim agora? A quem enviarei eu? Quem há de ir por mim? Qual é a resposta de Isaías?
Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui. Por um momento eu pensei que o Senhor podia dar um toque mais aproximado em Jotão. Quem sabe curar Uzias, dar um jeito para ele melhorar. Quem sabe levantar um outro profeta. Mas na verdade, Senhor, é comigo esse negócio. Eu não sei o que você está pensando agora, nesse momento, mas é com você também que Deus está falando. Talvez, na nossa sociedade, muitas coisas que você queira ou quer que aconteça, não acontece, acaba não acontecendo, porque você não é o eis-me aqui. Porque você não é esse canal. E eu reconheço isso na minha vida, irmãos. Reconheço isso na minha vida. E o Senhor Jesus ensinou isso de forma maravilhosa, porque quando Ele fala com os discípulos, Ele diz assim: olhem os campos e já estão prontos para a ceifa. E aí Ele fala com os discípulos dizendo assim, rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Eu vou dizer para vocês, irmãos, Jesus, vários lugares Ele passava, estava alguém pescando, Ele falava, vem, segue-me. Deixavam as redes, deixavam os barcos, seguiam Ele. Deixava a coletoria de impostos, seguiam a Jesus. Deixava a família, seguiam a Jesus. Jesus tem poder para isso, mas existe uma pedagogia aqui maravilhosa. Porque quando a gente fala assim, eis-me aqui, o que significa isso? Então o que Jesus fala? Rogai ao Senhor da seara para que outros trabalhadores surjam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vê algum problema, aqui na igreja, por exemplo, eu sei que essa igreja é abundante de bênçãos e recursos. Uma igreja menor, a gente passa por muitas necessidades, eu que o diga. Mas uma coisa comum é quando você precisa de alguém, por exemplo, para liderar os adolescentes, ou dar aula no culto infantil, ou alguma outra coisa dessa natureza. E é interessante, porque a gente perceber que as pessoas acabam se sentindo que alguém precisa levantar e fazer aquilo. Aí vem Jesus e fala assim, ore para que Deus levante trabalhadores. Aí você se levanta lá, chama uma irmã, uma outra, fala, irmã, o pastor fez o apelo, vamos orar aqui nós três, para que Deus levante alguém para trabalhar com os adolescentes. Vocês sabem quem serão as 3 primeiras pessoas que Deus vai levantar para trabalhar com os adolescentes? Aquelas irmãs que estão orando, podem ter certeza disso. Porque a oração é pedagógica. Então, quando você e eu olhamos à nossa volta, e Deus nos dá esse chamado dizendo, a quem enviarei eu? Quem é que há de ir por mim? Quem é que vai ser uma testemunha para levar folheto lá para a escola onde eu estudo? Você jovem, você adolescente, comece a orar, Senhor, levanta um adolescente corajoso para levar uns folhetos para os amigos dele lá na escola. Tomara que esses adolescentes comecem a orar por isso, porque eles vão ser levantados, porque a pedagogia de Jesus é a oração. E isso está tão conectado com o chamado de Isaías, porque a resposta de Isaías, quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, eu sou homem de impuros lábios, habito no meio de impuros lábios, mas Deus mostrou que é Ele quem está agindo, Ele quem vai vir, Ele vai tocar a brasa nos lábios, na língua de Isaías, vai sarar,
vai tirar o pecado, é Ele que vai capacitar você, é Ele que vai te dar os recursos, é Ele que vai à sua frente, é Ele que vai tratar você. Porque Ele quer te usar. Então a visão do trono de Deus, e a gente tem essa mania de pensar, Deus está no controle, Deus fará tudo, e a gente não tem coragem de dizer, ó Senhor, eis-me aqui, espinho na carne, homem de lábios impuros, habito numa sociedade corrompida, sou ganancioso, sou falso às vezes. Será que Deus pode me usar? Ele pode, se você e eu pudermos dizer para Ele, eis-me aqui. Portanto, a visão do trono de Deus nos chama ao trabalho, ao invés de nos acomodar. Andar perto de Deus nos dá paz, porque nós temos um Deus Senhor, Adonai, que cuida de todas as coisas. E esse Deus é santo, santo, santo. Ele faz tudo com perfeição no tempo certo, sem falhas. E por último, é um Deus que nos capacita e que nos implanta uma visão de serviço, como quem diz, eu preciso fazer diferença. Eu quero fazer diferença. Aonde eu estiver, dentro da minha família, no meu casamento, na educação dos meus filhos, entre os meus amigos, no meu lazer, na minha viagem, eu quero fazer diferença, para a glória do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus vai fazer a obra que cabe a Ele. Isaías fala assim, eu sei, Senhor. E Deus fala com ele, né? Ó Isaías, vai ter hora que você vai pregar, mas eu vou endurecer o coração dessa turma, porque eles precisam receber disciplina, então eu vou endurecer o coração deles. Mas é eu também que amoleço, eu também que providencio todas as coisas. Eu encerro agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, a vida desta igreja, todo o carinho que sempre recebemos. Nós temos um Deus, Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Em segundo lugar, Ele é um Deus santo, 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 tudo Ele faz com perfeição. Em terceiro lugar, Ele nos capacita para sermos nós agentes de transformações que nós mesmos desejamos que aconteça à nossa volta. Glória ao nosso Deus. Amém.